Eu sou o professor Diego Sábica, eu sou professor da disciplina de tópicos de astronomia e astrofísica aqui da universidade. E no semestre passado eu botei um desafio para os meus alunos, onde nós fomos pesquisar algumas coisas sobre a Base Nacional Comum Curricular. Existem alguns tópicos de astronomia relacionados ao ensino de astronomia. E com isso, os alunos apresentaram seminários dentro da disciplina e eu propus para eles o desafio de vir aqui e apresentar no público. Então, por que a gente não faz só, ao invés de fazer uma coisa fechada em sala de aula, vamos então mostrar para as pessoas. Tem tanta gente interessada em astronomia, então vamos abrir um pouco mais a nossa sala de aula, as nossas portas, e tentar discutir isso aqui. E a ideia é não ser apenas uma apresentação. Todas as apresentações vão ter um tempo para que a gente possa conversar a respeito, tirar dúvidas, acrescentar ideias, porque um monte de gente aqui vê inúmeras coisas, pode acrescentar alguma coisa. Então, a ideia básica é essa. E eu não poderia deixar de chamar um grande mestre da astronomia, que já é falecido, mas a gente tem inúmeros vídeos dele, e eu quero mostrar um vídeo dele para abrir aqui, que é o Carl Sagan. Então, eu vou botar um vídeo ali para a gente iniciar pensando sobre isso, e depois a gente inicia com a nossa palestrante, tá? Que eu vou apresentar depois ela. The spacecraft was a long way from home. I thought it might be a good idea, just after Saturn, to have them take one last glance homeward. From Saturn, the Earth would appear too small for Voyager to make out any detail. Our planet would be just a point of light, a lonely pixel, hardly distinguishable from the many other points of light Voyager would see, nearby planets, far-off suns. But precisely because of the obscurity of our world thus revealed, such a picture might be worth having. It had been well understood by the scientists and philosophers of classical antiquity that the Earth was a mere point in a vast, encompassing cosmos. But no one had ever seen it as such. Here was our first chance, and perhaps also our last, for decades to come. So, here they are. A mosaic of squares laid down on top of the planets, and a background smattering of more distant stars. Because of the reflection of sunlight off the spacecraft, the Earth seems to be sitting in a beam of light, as if there was some special significance to this small world. But it's just an accident of geometry and optics. There is no sign of humans in this picture. Not our reworking of the Earth's surface, not our machines, not ourselves. From this vantage point, our obsession with nationalism is nowhere in evidence. We are too small. On the scale of worlds, humans are inconsequential. A thin film of life on an obscure and solitary lump of rock and metal. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever lived, or joy and suffering. Thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines. Every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization. Every king and peasant, every
young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every supreme leader, every superstar, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. It underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the only home we've ever known. The pale blue dot. Então, com essa mensagem do Carl Sagan, eu queria abrir, então, a nossa primeira jornada nas estrelas. E eu queria convidar, então, a nossa palestrante inicial, que é a professora doutora Daniela Pavani, do Instituto de Física da URGS. Ela é professora adjunta do Departamento de Astronomia no Instituto de Física da URGS, graduada em Física, bacharelado, mestre em Física e doutora em Ciências, todos títulos obtidos no Instituto de Física da URGS. Realizou 4 pós-doutoramentos, sendo um no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP e 3 no Instituto de Física da URGS. E atualmente é orientadora do programa de pós-graduação em Ensino de Física e coordenadora do programa de extensão do Instituto de Física, Observatório Educativo Itinerante, inclusive no nome do qual está aqui, e vice-coordenadora dos Aventureiros do Universo. Além disso, ela também é vice-coordenadora das Meninas na Ciência, é isso? Então tá. Então, peço uma salva de palmas para a gente receber a professora.
Era para funcionar. Boa noite a todos e todas. Enquanto a gente interage aqui com as novas tecnologias. Normalmente funciona. Acho que põe na barrinha ali, tá, na flechinha. Ah, isso. É um passador manual? Acho que sim, né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite pelo Diego, de estar aqui com vocês. E quando ele convidou, né, ele me falou dessa iniciativa muito legal de propor aos alunos dele de publicamente apresentarem seus seminários. Eu achei muito legal. E também muito importante a possibilidade da gente dialogar um pouco sobre astronomia e dialogar um pouco sobre ensino de astronomia, desafios, base nacional curricular comum. Tá? E muito apropriado a gente começar essa conversa com Carl Sagan, porque ele, ainda como poucos, não só compreendeu a importância da astronomia e da astrofísica enquanto ciência que nos permite enxergar e ir muito além do que os nossos sonhos poderiam imaginar, mas também perceber o quanto é necessário que esse ir além que a astronomia nos propicia precisa estar arraigado, né, ou vinculado com uma visão de mundo e com uma compreensão de que a ciência e o conhecimento têm que estar a serviço de todos e nos ajudar a construir um lugar melhor para todos nós vivermos. Tá? E eu acho que é fundado nessa ideia que a astronomia passa a ser e se torna uma ferramenta muito importante de diálogos, de interdisciplinaridades, de conhecimentos e de crescimento individual e coletivo. Então, o que eu pensei? Ele disse, tem meia hora. Então, bom, precisamos mais do que eu falar aqui. Eu pensei, a ideia é trazer algumas coisas para que a gente possa refletir, para que vocês possam refletir sobre elas. Eu não sabia em que medida vocês conheciam ou conhecem a Base Nacional Curricular Comum. Então, a primeira pergunta que eu faço é, esse é um assunto conhecido, vocês têm ideia do que se trata, por que existe essa base curricular? O que vocês me dizem aí? Silêncio total absoluto, podem só fazer assim ou não, a maioria já tinha ouvido falar de Base Nacional Curricular Comum, já tem ideia do porquê que ela foi feita, porquê que ela existe? Bom, em primeiro lugar, existe um debate anterior, que não está na Base Nacional, que é necessário um currículo integrando o Brasil inteiro? Não sei se vocês já pararam para se perguntar sobre isso. Essa resposta... Existe a base, mas não existe um consenso sobre a necessidade da base, né, da Base Curricular Nacional. Vão ter vários pesquisadores na área de educação e vários educadores que vão dizer que não é necessário ter um currículo nacional e outros vão dizer que é necessário ter um currículo nacional. Mas o que acontece? Então, vamos passando aqui. Eu organizei, então, aqui só para dar o meu contato lá do Instituto de Física e do Departamento de Astronomia, o nosso logo ali do nosso projeto de extensão, Observatório Educativo Itinerante, só um momento, assim, propaganda, né? Um projeto de extensão que existe há 18 anos, fazendo ciência itinerante, formação de professores e divulgação científica, e dele surgiram 2 novos programas em atividade já há alguns anos, que é o Aventureiros do Universo, em que os nossos estudantes trabalham com professores, desenvolvendo atividades didáticas, sequências didáticas, atuando diretamente com os estudantes em sala de aula, aprendendo, ensinando e se formando. E nessa sequência também, e com a característica que nós temos na área de ciências, uma pequena presença feminina, e de que isso está associado a uma cultura de machismo, em de que as mulheres não podem estar em todos os lugares ou não têm capacidade para isso, experienciando toda a nossa convivência com a educação básica e com os educadores, nós criamos, então, o projeto Meninas na Ciência, que busca, então, incentivar as meninas e os meninos a seguirem carreiras científicas, mas dando uma prioridade ou um destaque maior à presença feminina a partir de discussões de gênero. Então, o Observatório é um programa que me orgulha muito pela sua trajetória e também por, a partir dele, a gente estar abrangendo, tratando de outros aspectos além da formação e da divulgação científica.
Então, o que eu pensei para a gente falar um pouquinho da base curricular? Eu vou passar rapidamente alguns aspectos, pontuando a questão da astronomia, porque a base é muito grande, né? Então, pode ver o próximo. O que a gente tem, né? Se vocês entrarem no site, botarem BNCC, vocês vão ir para o site, aqui está o link, tá? E ali vocês vão ter toda a trajetória da BNCC, quais são as leis, da onde é que surgiu. Tirei alguns extratos, né? Então, a Base Nacional Curricular Comum vai deixar claro os conhecimentos essenciais aos quais todos os estudantes brasileiros têm o direito de ter acesso e se apropriar durante a sua trajetória na educação básica, ano a ano, desde o ingresso na creche até o ensino médio. Então, embora a educação básica obrigatória seja dos 4 anos em diante, né, a BNCC vai tratar também de como se dá a etapa da creche, os anos iniciais das crianças. Então, aqui eu já estou partindo do pressuposto de que existe a necessidade de uma base, aqui está ela, né? Embora exista essa discussão se é necessário um currículo ou não, mas o que ocorre é que, ao longo dos anos, a partir da Constituição de 1988, foram sendo promulgadas e foram sendo estabelecidas várias legislações que foram orientando como deveria ser a educação no nosso país. E dentro dessas legislações, então, a partir das diretrizes curriculares nacionais, vai surgir, então, a indicação de que é necessário ter um currículo mínimo nacional, que parte dele vai estar em aberto para que os estados e municípios coloquem suas questões regionais, mas que existe um corpo de conhecimento que, a princípio, todo estudante no Brasil deveria saber. Então, isso está na lei e a base, então, vem cumprir essa lei. Nas diretrizes curriculares nacionais, que é onde a base é efetivamente detalhada, e a partir das diretrizes que todo o processo atual de construção da base curricular se inspira e se organiza. Então, aqui eu queria só chamar a atenção de vocês do seguinte: concordando ou não que deva existir um currículo nacional comum, é interessante notar que essa discussão começa em 1988 e nós estamos em 2017. Ou seja, quando a gente trata de educação, que é algo muito importante e que é algo que toca a todos nós, não existe resposta mágica e não existe soluções da noite para o dia. É preciso debater com toda a comunidade, é preciso chegar em todos os lugares do país nesse debate. Ah, mas nunca ouvi falar da Base Curricular Nacional Comum, ou nunca ouvi falar de qualquer debate que eu tenha sido convidado. Bom, aí também a gente não pode ficar só parado esperando que venham as notícias. Para a base curricular, para o Plano Nacional de Educação, que vocês devem ter visto em algum momento a divulgação de que tinha sido votado ano passado, um longo processo aconteceu de conferências municipais, de conferências estaduais, de conferências nacionais, que municípios, estados e federação deveriam organizar. É claro que isso varia conforme, né, os sabores de quem está no governo, se é favorável ao governo federal, se não é. Então, alguns divulgam mais, outros divulgam menos, mas essa é uma discussão que aconteceu. Houve uma conferência em 2010 que detalhou um pouco mais sobre todo o assunto de educação, e agora em 2014 houve outra, que então finalizou o Plano Nacional de Educação, no qual a base também está relacionada. Então, só para dizer que esse processo é muito lento, tá? E aí eu preciso dizer, né, contextualizando o momento que a gente vive hoje, que é de se estranhar muito quando um governo pretende mudar da noite para o dia questões relacionadas à nossa vida, como a questão da educação, momentos que nós estamos vivendo hoje, inclusive, né? Com discussões sobre pagamento ou não nas universidades, pagamento ou não nos institutos federais. A própria base curricular nacional, ela vinha sendo discutida e está, em uma certa medida, parada neste momento. Então, vamos adiante, porque eu não quero me alongar muito. Então, ali só o site, para vocês verem, né? Podemos ir adiante, acho que já falei aqui. Então, eu fiz o extrato, a base é bastante extensa, ela está na sua segunda versão, houve uma primeira versão, essa versão foi divulgada num processo que poderia ser mais lento, não tão apressado, do governo ainda da Dilma, e para essa base houveram, então, contribuições tanto individuais quanto de instituições. Então, foi feita uma segunda versão, eu estou falando aqui sobre a segunda versão, que deveria agora voltar para o Conselho Nacional de Educação, e neste momento isso está meio em banho-maria, porque setores do Congresso Nacional decidiram que não é a comunidade, os especialistas da educação que devem discutir a Base Nacional Curricular, mas sim o Congresso Nacional.
e uma parte do Congresso Nacional, e deixou meio isso em suspenso. Começou uma grande disputa no Congresso, não sei nem se vocês ouviram falar sobre isso, porque essas coisas nem sempre são noticiadas, né? Mas isso teve ações de algumas bancadas que, infelizmente, representam posicionamentos bem atrasados, né? E agora, então, está um pouco na disputa se vai para o Conselho Nacional ou se o Congresso é que vai definir. A princípio, por lei, o Conselho Nacional de Educação é que deveria definir. Então, eu fiz só um recorte, e para não me alongar, destaquei algumas coisas que diz respeito de astronomia, só para a gente ter uma ideia do que é apresentado aqui, né? Então, na área de ciências da natureza, nos anos iniciais do ensino fundamental e dos anos finais, podemos ir adiante, nós temos 4 eixos formativos que vão dizer, então, que nas ciências naturais a gente tem que se preocupar com a contextualização social, cultural e histórica das ciências, conhecimento conceitual das ciências da natureza, processos e práticas de investigação, linguagens das ciências da natureza. E os objetivos gerais, então, relacionados com esses eixos de formação, no ensino fundamental, eles vão fundamentalmente aparecer relacionados à astronomia no eixo Terra, Constituição e Movimento. Mais uma, Diego, por favor. Então, aqui eu separei de uma forma genérica os anos iniciais do ensino fundamental, né, do 1º ao 5º ano, e os anos finais, estão aqui em verde, que seria do 6º ao 9º ano. Né? Então, nos anos iniciais do ensino fundamental, basicamente a observação da natureza e a primeira interação com esses fenômenos. Né? Então, vai estar lá, observação do movimento diurno dos astros, ou seja, o Sol nasce no leste ou na direção leste, né? Qual é o movimento dele ao longo do dia? Sucessão de dias e noites, Terra em períodos anteriores ao momento que nós vivemos hoje, né? Períodos primitivos, medição da passagem do tempo, fases da Lua, relação Terra, Sol, Lua, ou seja, posições relativas no céu, posições relativas no espaço, clima, ciclos biológicos relacionados. Então, nos primeiros anos é um pouco do que a gente já muitas vezes viu no colégio, né, de pontos cardeais, fases da Lua, uma primeira noção de estações de ano. E nas séries finais, então, começa a ter um pouco mais de aprofundamento e as palavras passam a ser reconhecer diferentes constituições e propriedades da Terra, por exemplo, fenômenos como vulcões, terremotos, então amplia, né, a visão da astronomia, não só porque está no céu, mas também o que acontece aqui na Terra, interpretar fenômenos naturais, usar modelos e entender estes modelos, conjecturar relações entre formas e atração gravitacional, então já começam a entrar alguns conceitos físicos associados, né? Analisar teorias, realizar experimentos de observação e registro, então passagem do dia, rotação e translação, representação do sistema solar, usar simuladores, compreender como funcionam esses modelos, essas simulações, compreender distintas culturas. Esse é um aspecto bem interessante, porque muitas vezes a gente se esquece que a nossa cultura ocidental e a forma como a gente interpreta o céu não é a única forma de se olhar para o céu e interpretar o céu. Ela é a nossa forma, culturalmente assentada na nossa história e na tradição da nossa cultura, basicamente na escola eurocentrada. Não é? Pouco a gente discute ou conhece sobre as culturas que deram origem ao nosso país também, né, como indígenas, e também a contribuição africanas e de povos tradicionais que vão se estabelecendo ao longo do nosso país, com populações ribeirinhas, enfim, tem diferentes maneiras, mas na escola, basicamente, a gente vê a visão eurocêntrica da ciência e da astronomia, então entra também esse aspecto das culturas. No ensino médio, a gente vai ter, na etapa do ensino médio, 4 eixos, né, de formação, que vão envolver pensamento crítico e projeto de vida. Vou ler que ficou pequenininho aqui para vocês. Né? Intervenção do mundo natural e social, letramentos e capacidade de aprender, solidariedade e sociabilidade. Ou seja, a gente vê aqui também uma ideia de ciências da natureza e ciência como uma ferramenta de leitura do mundo e interação, e não simplesmente, né, a coisa de eu vou lá, vou fazer um experimento, ou a ciência é uma ciência exata. Tá? E na área de ciências da natureza no ensino médio, esses eixos que existiam para o ensino fundamental, eles são retomados também e vão apresentar como eixos de conhecimento conceitual, contextualização social, cultural e histórica, processos e práticas de investigação, da linguagem das ciências,
e esses eixos, então, estruturarão a formação pretendida. Pode ir. Que vai estar em seis unidades, né, que envolvem, aqui eu estou falando diretamente da física, né, nem fui para as outras áreas, como geografia, aí que poderiam ter interações, como movimentos e objetos e sistemas, energias e suas transformações, processo de comunicação e informação, eletromagnetismo, matéria e radiação, terra, universo, formação e evolução. Eu pergunto para vocês, onde é que vocês veem a astronomia aqui? Desses eixos? Em tudo? Todos concordam que está em tudo? O que acham? Concordam com o colega ou discordam? Concordam? E aí, pessoal, ninguém para polemizar? Que coisa mais sem graça, né? É bom a gente trocar ideias, debater, né? Então, bom, eu também, né, não é porque eu sou astrônoma, mas eu vou dizer que realmente a astronomia está em tudo aqui, né? Por exemplo, quando a gente vai falar de movimentos de objetos e sistemas, a gente está... eu não sei qual... Eu não perguntei qual era o curso da tua disciplina. Física. Só física, mas aqui tem várias áreas, né? Que áreas nós temos aqui? Biologia, que mais? Biologia. Mais alguém? Outro curso? Química, olha que legal. Biomedicina, que legal, bem variado. Tá? Então, bom, mas mesmo não sendo física, todo mundo fez ensino médio, né? E a gente passa aquele primeiro ano, e às vezes o segundo ano, e tem, quem sabe até o terceiro ano, falando de cinemática, né? E movimento retilíneo uniforme, movimento uniformemente variado, né? Todos os movimentos do mundo, e parece que aquilo não sai nunca, tá? Está ali movimentos de objetos e sistemas. Ah, mas não tem astronomia? Tem. A gente pode falar de lançamento de projéteis, a gente está falando de órbita de satélites, né? A gente está falando de teoria da gravitação universal, né? Que está dizendo como os corpos interagem, que esses corpos interagem a partir de uma lei da gravitação universal, né? Que vai comandar todos os movimentos, os nossos aqui e no espaço, né? Então, é pura astronomia, né? Energias e suas transformações. Tá? Isso é bem quando a gente... Hoje a gente não usa mais a distinção entre astronomia e astrofísica, a gente está falando da mesma coisa, mas antigamente a astronomia estava muito ligada à astrometria, que é medir o movimento dos astros, o movimento dos planetas, e a astrofísica representava a etapa da astronomia, quando a gente passa a interagir com a física, por isso que se fala em astrofísica, em que a gente começa a compreender a natureza da luz, do espectro eletromagnético, né, e, portanto, da energia, e que a luz é gerada nas estrelas, a partir de fusão nuclear, a partir da formação de todos os elementos químicos que se dão nos interiores estelares ou em eventos de formação estelar muito energéticos no espaço. Então, quando a gente fala de energia e suas transformações, a gente também pode falar de astronomia, se quiser ou não, mas está relacionado com astronomia. Processos de comunicação e informação. Ó, a gente tem vários aspectos da própria história da astronomia relacionados, né? Então, é possível ver de forma mais clara ou menos clara essa questão. O próprio eletromagnetismo, matéria e radiações nem se fala, Terra e universo, formação e evolução. Ou seja, né, aquelas pessoas chatas assim, que dizem que a astronomia está em todos os lugares, mas de certa forma está. Mas ela não, mas eu acho que é mais do que isso, assim. Eu acho que o grande desafio, por isso que eu coloquei ali desafios para a educação, é que a astronomia tem todo esse potencial de a gente poder falar de várias coisas, mas a gente tem feito, nas poucas pessoas que conseguem trabalhar com astronomia na escola, acabam repetindo a tradição escolar, de além de ter quadro e voz e aulas somente expositivas. A aula expositiva ela é importante, ela cumpre um papel, mas só a aula expositiva é um problema, né? E, além disso, acabam usando uma ferramenta muito potente, que é a astronomia, sua capacidade de interdisciplinaridade, sem explorar essas características, né? Na BNCC, a gente vai encontrar algumas coisas que eu vinha pensando que eram importantes. Por exemplo, toda vez que a gente vai trabalhar com estações do ano com as crianças, em geral, é o desenho de como é que são as 4 estações do ano, que nem acontecem em todas as partes da Terra, e nem acontecem em todas as regiões do Brasil, as 4 estações do ano.
Não é? A gente tem aqui 4 estações do ano. Tá? No norte do país, a gente não tem 4 estações do ano. Tá? Então, trabalha sempre do jeito tradicional, e eu nunca vi uma abordagem, e não querendo puxar o saco dos estudantes que estão aqui da biologia, por exemplo, em que associe estações do ano com a distribuição das populações sobre a superfície terrestre, ou sobre a distribuição da fauna e flora na superfície terrestre, se tem relação com as zonas climáticas ou não. Aliás, quem é das escolas, o estudante, que de cara vai relacionar a zona climática com estações do ano? Vocês acham que o pessoal relaciona as duas coisas? Nós estamos na zona subtropical, tropical, temperada. O que tem isso a ver com estações do ano? O que tem a ver com astronomia? Por que a gente chama trópico de Câncer e trópico de Capricórnio e Equador, as 3 linhas que demarcam o nosso globo terrestre e estão relacionadas às estações do ano? Alguém sabe dizer? Não, sim. Estou com vergonha, não faço ideia. Já pararam para pensar que tem relação? Ou melhor, quando a gente aprende... Eu tinha muita dificuldade no colégio e só fui entender na faculdade fuso horário. Quem é que sabe explicar por que tem fuso horário? Qual é a relação do fuso horário com a iluminação do Sol sobre a superfície terrestre ao longo do dia e ao longo do ano? A gente costuma ter esse tipo de entendimento? Ou seja, o Sol a Terra se movimenta em torno do Sol, a Terra se movimenta em torno do próprio eixo, e ela vai sendo iluminada. Essa iluminação ela não é imediata sobre toda a superfície terrestre. Tá? Enquanto eu tenho o Sol nascendo aqui, eu vou ter o Sol se pondo em outro local da superfície terrestre. Tá? Então, esta iluminação em o Sol varrendo, iluminando e sombreando a Terra, é que vai nos dar a necessidade da existência dos fusos horários, que estão relacionados também com a determinação de longitude, que além de ser um ponto de discussão da geografia, tem uma relação com a história muito forte, de por que a gente tem, por exemplo, o 0 da escala da longitude no meridiano de Greenwich. Alguém sabe dizer por quê? Não? Se a gente voltar à época, a longitude era algo muito difícil, era um grande problema para a navegação. Latitude, distância ao Equador, era algo simples de resolver, até porque tu podia também só usar as estrelas. Mas longitude está relacionada justamente com passagem de tempo. A gente vai passando de um meridiano ao outro e nisso está associado horas. Isso era algo muito difícil de medir. Quando da definição da longitude, a principal armada naval, digamos assim, a armada de armas e também de comércio era a inglesa. Então, foi usado o sistema inglês e o ponto de referência inglês à época para todo mundo, que era quem dominava economicamente e, em certa medida, culturalmente, o mundo daquela época. Então, a gente vê que tem conexões que vão além da astronomia, e eu acho que o grande desafio da educação da astronomia e do ensino da astronomia é a gente conseguir trabalhar buscando essas inter-relações. É claro que eu sou física e sou astrônoma, eu não vou saber detalhes da biologia, ou a exploração da química. E nem sempre, na verdade, na maioria das vezes nas escolas, a gente não vai ter tempo de interagir com os nossos colegas da biologia, da química. A gente vai dar 60 horas de aula, 10 horas num colégio, 10 horas no outro do outro lado da cidade, 10 horas no outro do outro lado da cidade. Realmente é complicado, ou seja, a gente precisa também discutir o sistema de ensino estadual, municipal e federal, para que a gente possa ter um outro tipo de relações. Mas a gente também pode fazer alguns esforços, se não for possível interagir com os nossos colegas, de tentar buscar pequenas conexões daquilo que nos seja possível e mostrar essas relações. E ver como, através desses diferentes conteúdos, a gente pode trabalhar várias coisas. Eu acho que eu já estou no meu limite de tempo, não? Mas eu separei alguns filmes, nessa ideia assim, de mostrar para vocês. A minha ideia hoje de vir aqui foi falar da base, mas principalmente chamar a atenção como a gente tem que ter um olhar mais crítico, não só para a astronomia, seja lá qual for a nossa área, e de buscar conexões em outras áreas do conhecimento e tentar sair da caixinha. É difícil para nós, mas isso facilita para os estudantes. Seria muito mais fácil se eles entendessem alguns porquês e algumas relações, eu acho, para aprender.
E aí eu separei alguns vídeos que são interessantes de ver. Acho que pode ir para o próximo. Então, o seguinte. Esse aqui, por exemplo, vai falar das cores dos planetas. Vamos ver se roda aí. O vídeo despertou porque eles têm diferentes cores, o que está associado, que relação com outro conteúdo tem, além da astronomia e da física, né? O Vênus é amarelado e branco, com densas nuvens de ácido sulfúrico. Tá? Nós temos a Terra, que tem oceanos e atmosfera, está relacionado com reflexão da luz solar. Óxido de ferro no solo de Marte. Laranja com listras brancas em Júpiter, relacionada à amônia, por exemplo. Amarelo e claro em Saturno, com nuvens de amoníaco. Então, pessoal da química, ó, tá? Podemos trabalhar tabela periódica. Não, tabela periódica dá para trabalhar de outro jeito. Mas moléculas, né, a partir do estudo dos planetas, né? Da formação do sistema solar e do que a gente encontra hoje. Ó. Então, um exemplo, podemos ir para o próximo, que eu não sei se vocês conhecem, que vai falar sobre formação dos elementos químicos. Aí, o aço das cordas da minha guitarra tem ferro. As células do meu sangue também têm ferro. Mas de onde vem o ferro, irmão? Vamos começar pelo elemento químico mais simples. O hidrogênio! O núcleo deste átomo tem apenas um próton. Adicionando um nêutron, temos o deutério, um isótopo do hidrogênio. Outro isótopo é o trítio, que tem um nêutron a mais. Depois vem o hélio! Seu núcleo tem 2 prótons e 2 nêutrons. Retirando um nêutron, temos o hélio 3. A combinação desses núcleos forma outros elementos, mas isso só acontece dentro das estrelas. É, como o Sol! A temperatura no centro do Sol é de 15 milhões de graus, fornecendo velocidades muito altas para os átomos. Nessas condições, os átomos se chocam e acontece a fusão nuclear. 2 núcleos de hidrogênio se fundem, criando o deutério e também um neutrino e um pósitron, que são subpartículas. O neutrino escapa do Sol e o pósitron é destruído ao colidir com um elétron, produzindo energia. O deutério colide com outro hidrogênio, formando hélio 3 e mais energia. A colisão desses 2 isótopos forma o hélio e libera 2 núcleos de hidrogênio. 6 núcleos de hidrogênio entram nas reações, mas só 4 ficam no hélio, irmão. É assim que o Sol produz energia desde que nasceu e deve continuar assim por mais 5 bilhões de anos. Mas seu interior nunca atingirá a temperatura necessária para formar o ferro. Para a fusão do hélio, são necessários 100 milhões de graus, que ocorrem em estrelas maiores que o Sol. 3 núcleos de hélio são utilizados para produzir o carbono. Aê! E o ferro? Em estrelas maiores, com 1 bilhão de graus, formam-se elementos até chegar ao ferro. A fusão dos elementos acontece em camadas que ficam cada vez mais quentes à medida que se aproximam do centro da estrela. Então, nas estrelas ainda maiores teremos ouro, platina, urânio. Não é assim. A formação dos elementos além do ferro acontece na supernova, a morte explosiva de uma estrela. Aí, então o Sol não vai produzir ferro e nem vai explodir. Exatamente. O Sol vai evoluir para uma gigante vermelha, passará pela fase de nebulosa planetária, chegando ao estágio de anã branca sem produzir energia. Então como é que o ferro chegou aqui? Na supernova, os elementos químicos produzidos são espalhados pelo espaço, enriquecendo as nuvens interestelares onde as estrelas são formadas. O Sol e os planetas nasceram em uma delas. Todo o ferro encontrado na Terra veio de uma estrela! Isso mesmo. Dentro de cada um de nós existe uma parte das estrelas. Esse é o filmezinho produzido pelos colegas lá do IAG USP. Procura trabalhar um pouco isso.
mas a ideia é que a gente fazer perguntas, né, da onde vêm as coisas, né, e qual é a relação que eu posso encontrar entre essas respostas e discutir mais aprofundadamente outros temas, né. Então, bom, a gente está aqui no sistema solar com uma estrela formada como o Sol e que ela foi formada com restos de outras estrelas. Portanto, todos os elementos químicos que nós temos na Terra, eles vieram da nuvem que formou o próprio Sol. Eles não surgem do nada, eles tinham que existir desde a formação. E dali a gente pode discutir vários aspectos da própria relação, das semelhanças e das distinções que existem entre os planetas do Sistema Solar, como aqueles que a gente tem, os chamados terrestres, que são sólidos, e os gasosos. Por que isso acontece? Você já parou para pensar por que a gente vai ter Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que são chamados terrestres, sólidos, pequenos e próximos ao Sol, e os planetas gasosos, distantes, gigantes e feitos de gás? Alguma vez na escola foi feita essa indagação para vocês? Por que eles são assim? O que fez ser tão distinto essa característica dos planetas internos e os externos, além, né, do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter? Tem que ter uma resposta para isso, né? Esse é um assunto simples, mas que dali a gente pode discutir vários aspectos da própria evolução do nosso conhecimento e da construção da ciência e como a gente constrói teorias para explicar o que nós vemos hoje. Então, como é que, em cima de que bases está constituída a nossa teoria sobre formação do sistema solar? Ela tem que explicar o que a gente vê hoje, planetas de núcleo rochoso próximos ao Sol e planetas de núcleo rochoso, mas muito maiores, envolvidos em gás, distantes. Isso está relacionado com um gradiente de temperatura quando o Sol se formou, com uma distribuição dos elementos químicos associados, né, às suas temperaturas para evaporar ou para condensar, e daí a gente começa a ver várias conexões. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que para qualquer área e na astronomia, vale muito a pena a gente trabalhar buscando essas conexões e não ficando só no quadradinho, vou falar sobre sistema solar, vou falar sobre evolução estelar, vou falar sobre estações do ano. O que isso pode trazer de um conhecimento mais amplo? Que outras conexões eu posso sugerir, ao menos, para os meus estudantes que existem, para que eles percebam que a gente divide o conhecimento em disciplinas para nos facilitar, mas a natureza e a vida não é dividida em caixinhas, a gente precisa ver essas conexões. Então, um pouco da provocação que eu queria trazer para vocês, eu tenho mais 2 filmes, mas não sei como é que está o nosso tempo, filmes curtinhos, é nessa perspectiva. Por exemplo, e que isso também facilita, ou pelo menos pode contribuir para que as pessoas tenham uma visão um pouco mais ampla sobre a ciência e sobre a nossa relação, sobre, por exemplo, não serem enganados por ideias facilmente vendidas sobre o que é possível tecnologicamente, o que não é possível, no ponto de vista de astronomia, viagens intergalácticas ou não, contato com extraterrestres ou não, o que é possível, o que não é possível, o que a nossa capacidade tecnológica e científica nos permite, o que ela não nos permite. Isso são ferramentas importantes para as pessoas se colocarem no mundo também, e se posicionarem, não serem enganadas e serem ativos nas suas relações com as pessoas. Então, eu acho que os desafios que a gente tem para a educação como um todo, mas a astronomia nos permite trabalhar bastante com isso, é pensar uma educação que esteja conectada com a realidade das pessoas e que permita com que a gente enxergue relações. Mas nós, como educadores, a gente precisa disparar isso para os nossos alunos e fazer o esforço de buscar além do que a gente conhece, mesmo que a gente não seja aprofundado no tema, e enxergar um pouquinho além daquele quadradinho de só cumprir tópicos de conteúdo e títulos de assuntos que eu tenho que vencer com os meus alunos ao longo de um ano ou de um semestre. Não sei como é que nós estamos de tempo. Não sei se vocês querem ver. Então, por exemplo, vocês já pararam para pensar, tem o pessoal da biologia aí também, da química, por que a gente tem água na Terra? Qual é a origem da água terrestre? Ela veio da formação da Terra ou não? O que vocês acham? Que silêncio, meu Deus. E aí, pessoal, tenham coragem. Façam hipóteses. Qual é a hipótese de vocês? A água é de origem da formação da Terra
ou não? O que vocês acham? Não. Alguém acha que é da formação da Terra? Nunca pararam para pensar nisso? É uma hipótese. A gente tem que pensar sobre, será que é válida, não é? Quem acha que não é da formação da Terra, por que acha que não é da época da formação? Pode ter chegado pela presença de outros astros, né? Bom, se a gente vai pensar um pouco da formação, a gente vai ter os planetas terrestres próximos ao Sol, justamente porque, e pequenos e núcleos rochosos, porque eles estavam, esses planetesimais que deram origem aos planetas estavam nessa posição, portanto, os elementos gasosos, né, e mais voláteis, eles evaporaram, né, e sobraram nesta região, em menor quantidade, os elementos que vão formar os planetas terrestres, como ferro, níquel, ouro, né? E a gente vai ter, pelo próprio processo de formação estelar, que é com muitos ventos e bastante turbulento, que é jogado para regiões externas do sistema solar os gases, o hidrogênio, o hélio, né? O oxigênio. Além disso, mais próximo do céu, nessa posição que nós estamos, e que vai estar relacionado a justamente esse limite de planetas interiores, nós vamos ter altas temperaturas. Suficiente temperaturas para evaporar toda a água que existia nesta região. Então, o início da formação, a gente pode pensar da Terra como uma lava que vai esfriando, e, portanto, a gente não tem como ter a água como um elemento que surge com a Terra. Ela tem que chegar na Terra ou ser produzida na Terra após a sua formação de alguma forma. Então, por exemplo, esse próximo vídeo vai falar sobre isso. É o próximo ainda. Deveria ir adiante. Não sei se ele se perdeu. Talvez tenha que sair ali na flechinha. Acho que mais um ainda. Esse aí, vou pular esse e vou para o próximo. Aí, o corpo da gente tem muita água. A Terra quase inteira é coberta de água. Mas como é que toda essa água foi formada, irmão? Que tal a gente olhar mais de perto? Eu sou o oxigênio e tenho 8 elétrons, 2 no primeiro nível e 6 no último. Nós somos o hidrogênio e temos só um elétron. Átomos que não têm o último nível completo ficam instáveis. Eu queria ter 8 elétrons no último nível. Aí, se vocês se juntarem, fica tudo na boa. Essa forma de compartilhar os elétrons é chamada de ligação química. A molécula de água é constituída por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Essa ligação garante estabilidade para a molécula por bilhões de anos. Maneiro! Então a água pode ser mais velha que a Terra? Tem razão! Foi no espaço sideral que a gente se encontrou. Nós estávamos no material que formou o sistema solar. O espaço entre as estrelas, que é chamado de meio interestelar, contém átomos livres. Eventualmente, os átomos se unem e formam moléculas. Mas a radiação ultravioleta das estrelas pode destruir as moléculas. Então como é que as moléculas fogem da radiação das estrelas para sobreviver? O meio interestelar contém nuvens moleculares repletas de gás e poeira. Os grãos de poeira que protegem as moléculas. Podemos nos esconder nos grãos. Que ficam no escuro, onde não chega a luz ultravioleta. Então como é que a água do meio interestelar chegou na Terra? É que o sistema solar foi formado dentro de uma nuvem molecular. Entendi! Quando a Terra se formou, a água veio junto com os grãos de poeira. Não! A Terra primordial era quente demais. Perto do Sol, formaram-se planetas rochosos compostos de materiais refratários que resistem ao calor. Ué,
E toda essa água que tem aqui, de onde é que ela veio? Os corpos que se formaram mais longe do Sol conseguiram guardar água a partir da aglutinação de grãos cobertos de gelo. Entre eles, os asteroides e os cometas que desde então giram em torno do Sol. É mesmo! Os cometas e os asteroides caíram na Terra, trazendo água. A partir da época que a Terra ficou menos quente, a água permaneceu por aqui, formando os oceanos. A mesma água que veio do espaço foi usada pelos dinossauros, por exemplo, e por todos os seres vivos que andam pela Terra. Maneiro! Então a água que a gente bebe veio do espaço! Então é claro que isso também, e dificilmente a gente também trabalha com esse conceito, é uma teoria, que até agora tem se mostrado feliz em responder outros questionamentos que a gente faz para testá-la, né? Essa ideia de que a água da Terra ela vem então de corpos que se chocam, ela digamos assim é recente, digamos na história da formação do Sistema Solar. Essa era uma dúvida que existia e hoje é a teoria mais aceita em função de todo o processo de construção da teoria de formação estelar. Então, tem todo um aspecto de história e filosofia da ciência que a gente também pode trabalhar quando está falando de astronomia, né? De novo, com qualquer área, mas eu acho que a astronomia ela se destaca por esse aspecto, né? Que mostra que conhecimento é uma coisa viva, não é um dogma. A ciência não está certa ou errada, ela apresenta proposições, hipóteses, é testável, né? E continuamente é revista, aperfeiçoada, modificada. Né? Isso também é um aspecto muito importante que dificilmente a gente trabalha com os nossos estudantes em sala de aula. E a astronomia, que é quase como uma das primeiras ciências que vão se desenvolver, junto com a filosofia natural, como se chamava, que era a própria física, né? Ela traz isso desde as suas origens. Né? Então, pessoal, a minha ideia era um pouco disparar essas questões, fazer essas provocações. Espero que tenha contribuído. Né? Não sei se tem tempo da gente conversar um pouco, mas acho que seria legal, né, trocarmos algumas ideias. Estou aqui à disposição de vocês. Obrigada.